Esse último Natal foi o primeiro em que a internet foi citada como a principal fonte de compra pelos brasileiros, 40% deles. Na sequência vieram shoppings, com 37% das preferências. Mas em que medida essas compras são feitas em sites de outros países? A importação pela internet é o tema do fórum de hoje. A popularização da internet fez disparar as compras virtuais. São produtos mais baratos que chegam em casa, enfatizam os consumidores. A troca também é avaliada como ponto positivo, até o dia em que o dinheiro não é devolvido. Além disso, a mercadoria nem sempre é a que foi escolhida. O que fazer nesses casos? As respostas para essas e outras dúvidas estão no programa de hoje. Bom, para falar sobre esse assunto, estão aqui a consultora Judite Marcondes e o advogado Benjamin Barros. Bom, muito bem-vindos ao fórum e eu começo com a seguinte pergunta. Benjamin, quais são as orientações para o brasileiro que quer fazer compra, que tem feito compras pela internet, mas de sites que são hospedados em outros países? O principal seria observar qual é a reputação desse site, dessa empresa ou desse vendedor, até porque existem sites internacionais que vendem diretamente empresa e consumidor, mas tem uns que são como o eBay, por exemplo, que são intermediários, né? Outras pessoas que estão utilizando aquela plataforma para vender. Então, o essencial é você verificar a reputação, se os produtos têm sido entregues, se tem vícios nos produtos entregues. Principal, quando há reclamações de que teve algum extravio, algum defeito, se a empresa ou a pessoa resolveu esse problema, fazer uma simulação do quanto seria o imposto, né, a taxa de importação. Primeiramente, verificar se aquele produto, mercadoria, é objeto passível de taxação e tentar simular esse valor para que ela não seja surpreendida quando o produto chegar aqui no Brasil, né? A gente tem que tomar esse cuidado para não tomar um susto e vir uma mercadoria bem mais cara do que a gente esperava. É importante porque, eventualmente, tem-se uma expectativa, né, de que se vai pagar alguma coisa que vale a pena, comparando com o preço no mercado interno, e por uma falta de cuidado na observação do que constitui a base de cálculo sobre a qual incide a tributação, a pessoa toma uma surpresa desagradável. Então, é bom notar que a base de cálculo é o preço mais o frete e mais o seguro. Tá? Se a pessoa comprou alguma coisa cujo seguro é muito elevado, porque é um bem, ainda que pequeno e leve, mas de elevado valor agregado, ela vai pagar um frete, que é a mesma, né, que o frete normalmente é calculado de uma maneira estanque, e o seguro mais elevado. Existe ali uma taxa fixa ou ela varia? Existe uma taxa fixa para a tributação simplificada, que são 60% do valor aduaneiro da mercadoria. A taxa do frete é proporcional ao peso, à cubagem e ao valor. E a taxa do seguro também. Tá? Então, é importante juntar esses três elementos e, sobre esse valor total, fazer a incidência dos 60% da tributação simplificada. Você dava aqui umas orientações para a gente, Benjamin, para tomar alguns cuidados, né? Algumas dicas, algumas orientações. Agora, como é que a gente vê que é uma boa empresa, que é um bom site? A gente vê com os amigos, em outros sites? No próprio site tem alguma recomendação, algum código de segurança? Nacionalmente, a gente tem um PROCON que às vezes tem uma lista ali, né, de avaliações e de procedência da empresa, mas como se trata de empresas e vendedores internacionais, a gente acaba tendo que recorrer a sites de avaliação, até brasileiros também, pessoas que já compraram, que têm um histórico de compra em alguns sites famosos. Também verificar as avaliações em determinados sites, os próprios consumidores que compram ali deixam avaliações também disso, né? Querendo ou não, a gente acaba também recorrendo aos fóruns internacionais, né, de outras pessoas, outros consumidores que fazem compras lá. Você é uma das fundadoras, Judite, da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB e é membro dessa comissão aqui na OAB do Distrito Federal. Quais são as atribuições da comissão? O que é esse direito aduaneiro? Como é que ele ajuda a gente? A Comissão de Direito Aduaneiro aqui da OABDF, ela tem um papel de acompanhar legislação, enfim, acompanhar o sentimento da cidadania em relação à prestação dos valores do direito aduaneiro, que eu não sei se todas as pessoas estão familiarizadas, mas o direito aduaneiro, ele não é um direito tributário. O direito aduaneiro tem a ver com a segurança da sociedade. Então, quando as pessoas, vamos
vamos concretizar o caso. Quando as pessoas estão comprando um determinado produto pela internet, imagina, isso pode entrar ou não pode entrar? Pode entrar se ele é um produto de livre circulação. Não pode entrar, salvo se tiver anuência dos órgãos responsáveis por determinados segmentos, que eu vou dizer quais são os mais gerais. A Anvisa, por exemplo, se você vai importar um medicamento, a Anvisa tem que dizer se pode entrar. Se você vai importar um brinquedo, o Inmetro vai dizer se ele está obedecendo aos padrões. Por quê? Porque não importa o tributo, eu posso pagar ouro em pó, mas ele tem uma tinta tóxica, não vai entrar, porque prejudica a criança. Então, o direito aduaneiro se preocupa com esses valores que não são valores econômicos, mas que são imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Então, quando se faz a importação, a pessoa tem que se fixar no tributo e se fixar em que tipo de anuência ela precisa para internalizar esse produto. Você tem muita experiência na Receita, trabalhou muitos anos lá. O que o brasileiro mais traz? Olha, são assim, duas faixas bem distintas. As mulheres compram roupas, perfumes e cosméticos. Algumas, agora com a eclosão da gastronomia, compram produtos de cozinha. Os homens, eletrodomésticos e eletroeletrônicos de som, imagem, enfim, segundo o seu hobby. Agora está na moda, por exemplo, drone. É importante ressaltar que mais de 20 milhões de brasileiros compram produtos do exterior. Vão para a internet, fazem encomenda, despacham ou por empresas de remessa expressa, que são as famosas empresas courier, ou trazem pelo correio. Agora, como é que esse produto vem para o Brasil, Judite? De navio, de avião? Como é que ele chega até aqui? Por avião. Alguma coisa muito pequena pode vir por navio. Por exemplo, as famosíssimas malas M, que os estudantes, os diplomatas, enfim, conhecem muito, que vem de navio, que tem um custo muito barato. Mas para esse comércio sobre o qual nós estamos nos focando, normalmente é avião. As pessoas prestam atenção nesses custos? O que chega para você, Benjamin? Tem muita gente que toma susto. Eu, por exemplo, já tomei um susto. Comprei um produto, achei que viria num valor, foi um valor muito mais alto. Eu consegui devolver. Isso é comum? Você vê isso? Realmente, tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento que a doutora até trouxe aqui de o custo aduaneiro daquele produto, daquela importação. Então, acaba que, às vezes, o produto pode até quase duplicar o preço, dependendo do seguro, do frete. Alguns oferecem frete grátis também, né? Aí, na maioria dos casos que eu tenho conhecimento, necessitou mais de uma orientação mesmo, de explicar, esclarecer como que funciona, porque, apesar das informações estarem aí na internet, hoje em dia é o conhecimento público, nem todo mundo recorre a isso. Agora, eu já tive casos também de que tive produtos que foram retidos e que tinham isenção, né, de importação desse imposto, né? Que era o caso de livros, revistas. Eu já vi casos de que realmente ficaram retidos, tentaram taxar, mas administrativamente perante a Receita Federal foi resolvido o problema, não necessitou ir na via judicial, né? Agora, e se não for fácil, o que tem que ser feito? Eu acho que um dos cuidados também que deve se ter é a pessoa averiguar se aquela empresa tem uma sucursal, uma filial aqui no Brasil. Por quê? Porque caso vier a dar um problema, além da política da empresa de reembolso ou de troca daquele produto, às vezes a empresa pode não cumprir o que foi combinado. E se você tiver que recorrer a uma via judicial, isso é importante. Se ela tiver uma filial aqui no Brasil, você consegue acionar judicialmente sem muito ônus, né? Agora, se é uma empresa lá da China que não tem nenhuma sucursal aqui, o custo é muito alto, né? Nem que se faça um processo arbitral, ainda assim é muito alto esse custo. Aí eu acho que depende também do perfil de consumo da pessoa. Se for eu, pessoa física, aqui comprando, provavelmente vai ser um valor mais barato. Agora, a gente tem casos que a gente não pode esquecer de empresas que compram, assim, em larga escala, produtos de importação. E essas empresas vão ter esses custos mais altos de acionar uma empresa estrangeira, né? Isso também é papel do direito aduaneiro? Também, claro. Aliás, quando você falou nos livros que foram pegos, a primeira coisa que me passou na cabeça foi uma experiência que eu tive no começo da minha vida aduaneira. A gente tem um valor protegido na aduana que é a moral e os bons costumes.
Então, por exemplo, eu não sei, não saberia dizer nesse momento em que estágio de restrição a gente está com esse valor aduaneiro, porque moral e bons costumes evoluem no tempo. Mas, enfim, tem que se prestar atenção nisso também, tá? Porque se eu estou importando um produto, um livro, um bem que ensina a fazer alguma coisa proibida, isso pode ser restringido, tá? Porque os valores aduaneiros dizem respeito aos controles que dizem respeito à cidadania e à proteção dos direitos do Estado, né? Que são segurança, enfim, esses outros aspectos. As pessoas, às vezes, não procuram na internet porque não sabem a extensão dos bens protegidos pela aduana. Aí diz assim, o fiscal parou porque ele se incomodou com isso. Não, o fiscal ele tem delegação de competência de todos os órgãos responsáveis por cada segmento da vida social e ele tem que cumprir aquilo que está determinado, né? Então, se alguém disse, Ministério, as Forças Armadas disseram, você não pode importar uma arma XYZ, o fiscal tem que cumprir, ele não tem subjetividade para analisar se, hoje não. Ele tem que cumprir pelo livro aquilo que está determinado pelas autoridades anuentes. Você até falava, né, de remédio que tem que ter a permissão da Anvisa. Tem que ter permissão. Fala agora, né, sobre arma, por exemplo, as Forças Armadas não permitem. Arma não pode vir por correio expresso. Já adianto que há séries de produtos que não podem utilizar a encomenda postal, tá? E o que salvo se forem importados pelo Estado. E o que mais vem, Judite, e que não pode, que geralmente costuma vir? Olha, não pode vir plantinha, não pode vir animal, não pode vir arma, não pode vir, sabe, essas vitaminas que estão muito na moda. Isso precisa de anuência da Anvisa e algumas delas não podem. Se tiver uma restrição absoluta, ela vai bater no Brasil e ela vai ser devolvida ou vai ser destruída. Porque se for o caso de alguma mercadoria que ofereça risco iminente para a sociedade, ela vai ser destruída por ordem da autoridade aduaneira no momento que ela for identificada na entrada no país, tá? Então, isso eu acho que é um cuidado que a pessoa que vai para a internet precisa se habituar a ter, tá? É uma pesquisinha a mais, mas vai significar menos problema no momento do despacho aduaneiro. Vai valer a pena, né? Vai valer muito a pena. Bom, vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho. Vale a curta, hein? Até já. O fórum está de volta e a gente conversa hoje sobre a importação de produtos pela internet. A gente conversava aqui no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, Judite, você fazia uma ressalva para a gente. Alguns produtos proibidos podem ser devolvidos, são devolvidos ou são destruídos quando chegam aqui. Mas a gente pode recorrer? Isso é discutível? O direito de recurso é indiscutível. Isso está na Constituição, você tem direito a recorrer às esferas administrativas, no caso da administração aduaneira, é a própria Secretaria da Receita Federal, ou às instâncias judiciais. Agora, uma coisa é indiscutível. Aquele produto que, por alguma razão, foi impedido de entrar no país, a razão pode ter sido a ausência de uma anuência necessária, que agora não acontece mais com a nova plataforma sobre a qual nós vamos falar já, ou uma determinação absoluta de que aquele produto, naquelas condições, não pode entrar. Acontecendo isso, se o produto representar um risco iminente à sociedade, ele vai ser destruído sim ou sim na hora que ele for identificado. Nesse momento, com a inovação que o Correio fez, junto com a Receita Federal, estabelecendo uma plataforma para a operacionalização das compras internacionais, ficou muito mais fácil. Tá? Porque na medida em que, imediatamente, a notificação da importação, que é a declaração, né, de importação de remessa, essa remessa é submetida a uma análise de risco pela Secretaria da Receita Federal, especificamente pelos órgãos aduaneiros. Tá? Essa análise de risco vai
fazer uma série de observações. Tem risco de valor aduaneiro, tem risco de salvaguarda, tem risco de defesa de saúde animal, humana, vegetal, enfim, essas coisas. Nesse momento, sai um alerta na plataforma dizendo: a tua mercadoria está submetida a tais e tais controles que não foram anuídos, tá? E aí, nesse momento, o destinatário da remessa vai entrar no portal e dizer quais são as razões dele. Ele diz: olha, eu esqueci de juntar a anuência tal, mas agora está aqui, na realidade, esse valor que você está atribuindo não é esse valor, isso não é uma remessa fracionada, atenção, remessas fracionadas são pegas, tá? Porque tem um histórico. Então, todas essas coisas serão explicadas nessa possibilidade de interação entre o usuário e a Receita Federal, e ali pode ser solucionado. Eu vou querer aprofundar ainda mais esse ponto, Judith, daqui a pouquinho, mas antes eu queria aqui falar com você, Benjamin, o que as pessoas podem fazer naquele caso que a mercadoria foi destruída ou voltou para o país de origem. Como é que a gente pode recorrer? O que pode ser feito nesse caso? Lidando com o remetente, a empresa ou o vendedor, né? A primeira orientação que eu passo é já comunicar imediatamente esse vendedor, né? Explicar a situação, que foi retida, a mercadoria ou que foi até destruída, né? E o ideal é verificar essa política de reembolso ou de resolução do conflito, porque em alguns lugares, alguns sites, quando a pessoa vai fazer a compra, tem aqueles termos e condições que a pessoa concorda. Às vezes, naqueles termos e condições já tem ali a política da empresa de resolução desse tipo de conflito, né? O ideal é que seja uma empresa de boa reputação que possa fazer esses reembolsos sem qualquer obstáculo. Agora, caso venha a ter obstáculos, aí realmente tem que verificar. Tem uma filial aqui no Brasil, pode acionar judicialmente sem muito ônus. Agora, se não tiver, acaba tendo que acionar internacional. E aí tem os gastos bem onerosos que nem sempre valem a pena. Judith, voltando a falar desse sistema novo, é um sistema novo da Receita que passa pelos Correios. Por que foi feito? Por que houve a mudança? Mudança de mentalidade do comércio, né? Hoje em dia, o comércio, como você disse na sua introdução, ele está caminhando para ser majoritariamente pela internet, né? O shopping hoje passou a ser, como dizem os mais jovens, uma experiência sociocultural. Então, nesse momento, a Receita percebendo, né, porque a Receita tem todo um estudo de acompanhamento do comércio internacional, inclusive com trocas de informações, uma série de coisas. Ela, observando isso, viu que havia necessidade de, a um lado, modernizar a operacionalização do Correio e modernizar a própria operacionalização da Receita. Essa plataforma foi criada no final do ano passado, é muito interessante, eu recomendo que as pessoas deem uma passeada por ali para ver como é que funciona. E nessa plataforma, muitas das operações que eram feitas de forma mais lenta, né? Você vai à Receita, você vai ao Correio, você busca informação aqui, você vai ao Ministério tal, XYZ ou agência tal, procurar a anuência. Hoje é feita toda pela internet. É uma modificação de mentalidade, é uma modificação de processo de trabalho, tá? Mas nenhum dos controles administrativos aduaneiros foram deixados de lado. Antigamente, a gente tinha uma importação por remessa expressa, podia demorar 30 dias para chegar na sua casa. Isso se não houvesse algum extravio, porque eu vejo muito na internet reclamação de correio perdeu a minha encomenda e não sei o quê. Então, quer dizer, tirando esses infortúnios próprios de uma organização em movimento, hoje você faz uma importação por remessa expressa em até 10 dias. Sabe? Eu interpreto que é um ganho. Sabe? Eu tenho o cuidado de pedir às pessoas que observem que a estabilização de um sistema informatizado, ela demora algum tempo. Tá? Até para a gente se adaptar, né? Até para a gente aprender a usar o sistema, né? E é um aprendizado tripartite, porque o Correio aprende, a Receita aprende e o usuário aprende. Bom, a gente tem conversado aqui ao longo do programa, né? E vai se acostumar com isso cada vez mais. A gente faz cada vez mais compras pela internet.
já foi a principal fonte de compra aí no último Natal, segundo uma pesquisa feita aí com os brasileiros. Vai ser mais comum daqui para frente. Agora, que tipo de orientações, de dicas vocês têm para essa pessoa que tem que se acostumar cada vez mais com esse perfil de fazer compras pela internet, principalmente trazendo de fora para cá, que é o tema aqui do nosso programa, Benjamin? Agora que a gente está a um passo de um clique para fazer importações, realmente algumas cautelas têm que ser tomadas, né? Fora o que a gente já comentou aqui no bloco, essa questão de, por exemplo, vai fazer uma compra pelo site, né, virtual, você não o faça por um computador público, porque querendo ou não tem dados pessoais, que às vezes são sigilosos, até cartão de crédito. Tem sites que permitem a memorização desses dados do cartão, eu também não oriento, particularmente não oriento a memorizar, porque não tem como a gente controlar que futuramente tem algum terceiro, algum evento danoso ali sobre isso, né? E eu acho que é mais essa questão da reputação mesmo, das empresas, as avaliações. Hoje em dia a gente tem a internet, que traz um conhecimento enorme para todo mundo, e lá sempre vai estar disponível essa questão de consumidores que já compraram, se deu certo, se não deu. Eu acho muito importante avaliar essa questão de quando tem um problema, se a empresa resolve esse problema ou não, porque a gente já comentou aqui que utilizar a via judicial às vezes é inviável, então a pessoa acaba, por mais que a gente tenha a legislação brasileira aqui valendo, ela acaba dependendo dessa empresa lá de fora, desse vendedor, né? Muitas vezes a gente pede para que o site guarde ali as nossas informações. A senha nunca, é claro, mas as informações, nossos dados pessoais, muitas vezes. Isso você também não recomenda? Eu particularmente não recomendaria deixar memorizado esse tipo de dado. E você, Judite, o que a gente tem que se acostumar aí com esses novos tempos que já são o nosso presente e serão cada vez mais? Bom, eu acho que como toda nova cultura, eu recomendo estudar o meio, a norma e a forma. Tá? Porque o que eu tenho visto na minha experiência de vida é que as pessoas que utilizam compras na internet, normalmente são pessoas que têm uma capacidade de discernimento maior. E elas usam o tempo pesquisando preço, pesquisando sites, enfim. Mas, usualmente, se esquecem de pesquisar a norma, né? E a norma é o marco referencial de tudo. Tá? Então, vivamente recomendo, leia um pouco mais sobre aquilo que você está trazendo, o meio de transporte que você está usando e a normativa que se aplica a esse transporte. No mais, eu tenho a impressão que é saber camoniano mesmo, né? Saber de experiências feitas. Você aprende que não deve gravar seus dados, você aprende que não deve comprar de um site que não tenha lá uma reputação. Não que esses sites inovadores não mereçam a compra. A gente não pode discriminar negativamente o inovador, tá? Mas tenha cuidado, né? Toda inovação implica em atenção, tá? Até falando sobre o preço, a gente falou sobre o preço ali atrás, a gente falou do que não é taxado, não é tributado. Sim. Hoje é o que? Esse limite de $50? Olha, tem dois marcos referenciais. Primeiro, não é taxado por quê? Tá? Tem que ver se aquela mercadoria, medicamento, por exemplo, que é o caso mais importante. O medicamento não é taxado porque ele tem uma implicação social de nenhum preço. Então, o que acontece? Quando esse medicamento, porque não é taxado, não significa que você pode importar livremente. Então, essa é a primeira questão. Segundo, o que não pode trazer, definitivamente, tá? E o que pode trazer? O ambiente acadêmico importa livros, sempre. Livro pode trazer. Eu posso trazer um, não posso trazer 10. Eu posso trazer um para o meu uso pessoal em casa e um para o meu uso pessoal no escritório. Mais do que isso, está rebarbativo, né? Ou eu vou fazer um presente, ou eu vou vender, que são coisas que não são apropriadas no conceito do que é pessoal. Agora, esse valor é baixo? O que vocês avaliam? Depende, né? O que é baixo, aí você tem que referenciar o que é baixo para quem. Se a gente for considerar que empresas também importam e tem um regime especial, pessoas de diferentes segmentos sociais importam. É baixo para quem vai importar alguma coisa mais especializada. Normalmente, quando se estabelece o valor de uma isenção, é feito um estudo muito abrangente, qual a implicação dessa importação no mercado interno, né? Eu estou deslocando o consumo interno, eu estou oferecendo uma concorrência desleal a alguém,
Eu estou favorecendo uma prática escusa, enfim, todas essas questões são levantadas no momento que se fixa uma importação. A discussão do momento, e que eu vejo todos os dias na internet, é a questão dos $100 ou $50 para isenção de importação. A Receita Federal e o Ministério da Fazenda já tomaram uma posição com relação a isso. De fato, o decreto-lei que estabeleceu a isenção, ele fala em até $100. Né? Esse em até $100 é visto como uma limitação de topo. Tá? O que aconteceu ultimamente? Foi entendido, há uma tese bastante forte, bastante sustentável, de que o Ministério da Fazenda e a Receita Federal não poderiam alterar o marco legal. Tá? Então, aqueles $100 são definitivos. Até $100 eu posso trazer isento. Tá? Como existe uma divergência de interpretação do órgão do Estado e de algumas esferas judiciais, algumas pessoas estão entendendo que podem trazer até $100, porque já há decisões nos tribunais nesse sentido. Mas ainda há uma certa discussão. Há discussão cabível e discussão bastante robusta com relação a isso. Benjamin, qual que é a sua avaliação sobre esse tema? A decisão que teve do TRF4 lá dos Estados do Sul, ela serviu para aquele processo específico, ela não tem um efeito de repercussão nacional. Mas, naturalmente, quando saiu uma decisão daquele processo, viralizou pelo país inteiro. E aí acaba causando essa confusão que ela falou de muita gente achar que está valendo os $100. Mas, na verdade, ainda é uma decisão que ainda está pendente de julgamento do STJ, né? Está valendo lá naquele estado. Mas é o que ela disse, a pessoa, a qualquer momento que se sentir lesada, acha que vale os $100, pode recorrer à justiça e utilizar a mesma tese, né? O mesmo caminho desse choque entre decreto e resolução. Né? Benjamin, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. De nada. Judite, muitíssimo obrigado também. Olha, foi um prazer enorme, viu? Eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail forum@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.